2 Samuel capítulo 12, verso 13, diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. O desejo de todo ser humano é ter uma vida plena e abundante. Infelizmente, a maioria das pessoas ainda não entendeu que só vamos nos sentir completos quando Cristo estiver no centro da nossa vida. As pessoas têm buscado a felicidade em coisas passageiras e muitas vezes se enveredando por uma vida de pecado. Mas o pecado, além de nos tirar da comunhão com Deus, deixa sequelas terríveis na vida daqueles que se entregam a Ele. Quantas pessoas gostariam de poder voltar atrás e ter uma segunda chance? Muitos se lembram com pesar de um certo momento, talvez uma escolha errada, um instante em que agiram de forma precipitada, em que deram lugar à emoção e ao impulso. E isso acabou desencadeando uma série de fracassos na sua vida. E hoje, mesmo diante das frustrações e das aflições, tudo o que desejam é ter uma segunda chance. Davi experimentou esse sentimento. Ele pecou contra Deus, cometeu adultério e assassinato, traiu a confiança do Senhor, se deitou com uma mulher casada e mandou matar seu marido para esconder seu erro. No momento em que ele é repreendido pelo profeta Natã, um filme passa na sua mente e a tristeza invade seu coração, gerando o arrependimento. Tudo o que Davi queria naquele momento era receber o perdão de Deus e uma segunda chance. As palavras de Natã soam como música para os seus ouvidos. Não morrerás. E o Senhor perdoou o seu pecado. Além de ter sido perdoado por Deus, Davi recebe do Senhor uma nova oportunidade. Hoje, eu quero falar para você que cometeu tantos erros na sua vida, que acabaram te levando a situações irreparáveis, que têm causado dor e sofrimento. Não importa o que tenha ocorrido no passado, Deus te dá uma nova chance de recomeçar. A nossa vida é marcada por recomeços. Não desista dos seus sonhos. Deus é poderoso para fazer coisas que nós consideramos impossíveis. Ele nos oferece uma nova oportunidade. A cada dia em que o sol surge no horizonte, você tem uma oportunidade de começar novamente. A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. Deus nunca desiste de nós. Ele sempre está disposto a estender a sua mão, nos ouvir e nos mostrar uma nova direção, um caminho melhor do que aquele que havíamos escolhido. Ainda que você tenha caído ou tropeçado, mesmo que a sua vida tenha sido marcada pelos erros, quedas e fracassos, não pense que acabou. Deus te dá hoje uma segunda chance. Eu quero orar por você. Senhor, eu te peço que nos dê uma chance de recomeçar. Muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem foram tão machucadas pelas circunstâncias da vida que hoje pensam em desistir. Alguns pensam até mesmo em se matar. Mas que o Espírito Santo fale ao coração delas nesse momento e revele o seu amor e o seu perdão. Nos dê uma chance de recomeçar e nos dê força para suportar as adversidades e sabedoria para fazermos as escolhas certas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira. Deixe o seu pedido de oração nos comentários. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão edificar sua vida. Por que nós devemos orar? Filipenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: Não fiquem inquietos, ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Então, por que devemos orar? Porque nós somos ansiosos, nós somos inquietos em relação aos nossos problemas, ao dia de amanhã. Como é que vai ser? Meu Deus, essa crise, como é que eu vou sobreviver?
Como é que eu vou trabalhar? Então, por causa da nossa condição humana, é que nós devemos orar. Porque se nós formos absorver os problemas pelos quais nós passamos, os problemas que nós enfrentamos na família, nós vamos pirar, nós vamos enlouquecer. Mas nós, no momento da oração, estamos nos lembrando de que servimos a um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Então, se existe uma situação que está me tirando a paz, que está me tirando o sono, eu devo apresentá-la diante de Deus. É isso. Deus já sabe tudo o que nós precisamos e o que é melhor para nós. Mas a Bíblia nos orienta a orar, porque há poder na oração. Olha o que Tiago escreveu no capítulo 5, o apóstolo Tiago, no capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. Ele disse assim, olha, Tiago 5, do 13 ao 16. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Tá vendo? Tem alguém sofrendo? Ora. Entre vocês está alguém doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, os líderes da igreja, para que eles orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Aqui fala, né, da autoridade que está sobre a igreja. Tá vendo? Os líderes da igreja. Você é a igreja. Mas tem pessoas na igreja que são delegadas por Deus para determinadas funções. E aqui Tiago fala especificamente dos presbíteros, dos líderes, para que eles orem sobre o doente e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. E aí o verso 16 diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quem são os justos? Aqueles que entregaram a sua vida a Cristo. Aqueles que consagraram a sua vida a Deus. Aqueles que tiveram seus pecados perdoados, que passaram pelo arrependimento e que tiveram seus pecados perdoados e foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Esses, aos olhos de Deus, são justos. Outra coisa, qual o lugar certo para orar? Eu tenho que ir para a igreja para orar? Tem gente desesperada aí para abrir a igreja para o cara ir para lá orar. Irmãos, não existe um lugar certo para orar. A igreja é o local onde nós nos reunimos. O templo, que a igreja somos nós. O templo é o local onde nós nos reunimos. E é bom ter comunhão com os irmãos e tal, mas não neste momento. Não é necessário ir até a igreja para orar nesse momento. Como eu falei, qual o lugar certo para orar? Se fosse perguntar para Jesus, ele falou, no quarto. Aí. Se nós perguntássemos para Jesus hoje, Jesus, qual o lugar certo para orar? Ele diria, no quarto. Mas ele também escreveu outras coisas aqui. Sabe por quê? Porque antes era costume do povo judeu ir para o templo orar, ir para o monte, não é pecado ir para o monte, ir para a sinagoga, e nós trouxemos esse costume de que tem um lugar certo para orar. Mas Jesus falou assim, olha, Mateus capítulo 18. Mateus 18, verso 19 e 20. Ele fala assim, olha, também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ele fala onde, não fala em que lugar não. Onde se reunirem, na praça, na rua, na sala, no quarto, lá na empresa, reuniu 2 ou 3 em nome de Jesus, Jesus se faz presente. Aqui nós estamos reunidos, não fisicamente, mas no mesmo espírito, com a mesma intenção de louvar a Deus, de aprender a palavra. É ou não é verdade? Você aí na sua casa, no seu estado,
no seu país, eu aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Mas nós estamos reunidos em nome de quem? De Jesus. Se 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei ali no meio. Jesus está intermediando essa conversa entre nós aqui. Aleluia. Ele está aqui do meu lado. Ele está aí do seu lado. Eu tenho falado que mesmo com cultos online, nós podemos ter experiências tremendas com Deus. Fantásticas. Olha essa palavra, irmãos. Olha como essa palavra falou ao meu coração. Ensinamentos simples de escola dominical. Mas como é bom rever essas coisas. Como é bom reaprender essas coisas. Em nome de quem nós devemos orar? Em nome de quem devemos orar? A quem devemos dirigir a nossa oração? João capítulo 14, verso 13 e 14. João 14, verso 13 e 14. Diz assim, olha, Jesus falando, tá? Isso é Jesus, as palavras dele. Isso está na Bíblia evangélica, católica, espírita, as palavras de Jesus. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Por que que os crentes oram em nome de Jesus? Por causa disso aqui. Porque Jesus ensinou que o que nós pedirmos ao Pai em nome dele será atendido. Ele fará por nós. Ele ratifica, ele reafirma esse princípio em João capítulo 16, uma verdade bíblica, geralmente ela é respaldada por outras passagens. Em João capítulo 16 diz assim, verso 24, Jesus falando também. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Talvez você venha de uma tradição onde foi ensinado a você pedir em nome de outras pessoas. Eu vim dessa tradição. Para cada causa havia um santo, havia uma pessoa. Mas Jesus está dizendo para pedir em nome dele. Nós não precisamos de nenhum outro mediador, intermediário, que não seja Cristo. Por que nós oramos em nome de Jesus? Porque nós somos pecadores. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram. Todos que nasceram aqui na terra pecaram. Da pessoa mais santa que você conhece até o mais pecador, todos pecaram. Então não há ninguém, não há nenhum nome pelo qual nós possamos chegar até Deus, apresentar as nossas petições a Deus, muito menos o nosso. Eu não posso orar a Deus dizendo assim, Deus, o senhor me conhece, né? Eu sou o cara do minuto com Deus, eu sou o pastor Edivaldo. Olha o tanto de coisa boa que eu faço, Jesus. Olha as mensagens que eu coloco todo dia na internet. Deus vai olhar para mim e vai dizer assim, você é pecador. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus vê os meus pensamentos em todo o tempo, as minhas palavras, as minhas atitudes. Então eu não posso orar baseado no meu mérito. Por isso eu oro em nome de Jesus. Jesus, ele foi morto no meu lugar. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. Ele venceu o mundo. Então, respaldado por ele, pela vida dele, pela obra dele, é que eu oro a Deus, em nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, diz assim, olha, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus a quem devemos orar, e um só mediador entre Deus e os homens. Ou seja, uma só pessoa que intermedia a nossa conversa com Deus, a nossa oração a Deus, Jesus Cristo. Só a Ele você deve orar e se dirigir. Amém?
Salmos capítulo 23, versículo 1 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não tem nada mais reconfortante para nós quando nós estamos passando por lutas, por tribulações, quando estamos enfrentando dias maus na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas finanças, do que nos apegar nas promessas contidas na Bíblia, que são para nós. E essa é uma promessa tremenda. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Querido, se você está ouvindo essa mensagem, saiba que Deus tem contemplado a sua vida, Deus tem contemplado as suas lutas e Ele promete aqui que nada vai te faltar. Se você ainda não entregou a sua vida para Deus, é tempo de você fazer isso hoje, porque essa promessa é para aqueles que são guiados por Ele. Aqui diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Talvez você tenha lutado contra um chamado que Deus tem para a sua vida, contra uma palavra que você ouviu, que Deus dizia claramente que queria ter você na família dele como filho, e você tem relutado. Mas hoje é tempo de você entregar a sua vida para Deus e tomar posse dessas promessas contidas na Bíblia. E aqui continua dizendo que Deus te fará deitar em pastos verdejantes e te guiará mansamente a águas tranquilas. Fala de paz e tranquilidade. Se os seus dias têm sido turbulentos, Deus promete paz. Diz assim: refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do teu nome. Deus não se alegra com a injustiça. Talvez você tenha sido injustiçado. Ele promete justiça. E diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Talvez você tenha lutado contra a morte, contra a enfermidade. Deus promete aqui que você pode andar pelo vale da sombra da morte sem temer, porque Ele está com você. E diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Mesmo que você esteja cercado de inimigos, físicos e espirituais, Deus colocará uma mesa para você, para que você se farte. E por final, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Se refere à salvação. Você precisa entregar a sua vida a Deus para ter certeza da sua salvação, para que no dia que você morrer, você saiba para onde vai. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que todos que me ouvem nessa hora possam tomar posse dela, e aqueles que ainda não tomaram uma decisão em entregar as suas vidas ao Senhor, possam fazer isso com urgência, para que possam tomar posse dessas promessas, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Efésios capítulo 4, versos 22 a 24 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. A mudança que você tanto quer ver no mundo começa em você. Eu sei que essa afirmação pode chocar algumas pessoas que têm clamado a Deus pela transformação de maridos, esposas, filhos, patrões, etc. Pessoas difíceis com as quais temos que aprender a conviver. Existem situações que nos parecem impossíveis de serem solucionadas, como uma crise no casamento ou na vida financeira. O que eu quero dizer é que você pode, hoje mesmo, passar a viver sob uma nova perspectiva,
uma nova ótica. Não é que seus problemas serão solucionados, mas Deus pode te capacitar para enfrentá-los da melhor maneira. Não é que suas dívidas vão desaparecer, mas o Senhor pode te dar uma habilidade para administrar seus recursos de forma que você consiga viver com o pouco que tem recebido. Elimine os maus hábitos que têm prejudicado a sua vida. A palavra de Deus diz que devemos tratar as pessoas da maneira como gostaríamos de sermos tratados. Você só pode colher aquilo que planta. Muitas pessoas reclamam que não recebem amor, carinho e atenção, mas na maioria das vezes, essas mesmas pessoas também não dão amor, carinho e atenção para ninguém. Paulo orienta os efésios a deixarem a velha maneira de viver e a renovarem o seu modo de pensar, de forma a se tornarem mais semelhantes a Deus, em santidade e em justiça. Jesus é o nosso referencial. Ele foi perfeito em tudo e nós devemos imitá-lo. Procure mudar seu comportamento. Seja mais amável com as pessoas. Seja mais gentil e mais tolerante. Coloque no seu vocabulário as expressões bom dia, boa tarde, boa noite. Diga obrigado quando alguém fizer algo para você. Converse com as pessoas olhando nos olhos, pois isso demonstra que você dá importância a elas. Saia das redes sociais e visite alguém que você não vê há muito tempo. Faça o bem sem esperar nada em troca. Brinque com seus filhos, organize um passeio com a família. Trate as pessoas com educação, respeito, de forma educada. Ame mais e julgue menos. Ao invés de condenar, se coloque no lugar do outro e procure entender por que ele age dessa forma. Coloque essas coisas em prática e você vai perceber que haverá uma mudança ao seu redor. O Senhor te fará valorizar as pequenas coisas, como o sorriso de uma criança, o abraço de um amigo, a presença da sua mãe, do seu pai ou dos seus irmãos, porque só quem já os perdeu ou está longe é que entende como dói a ausência deles. Seja grato pelo que você tem. Por mais que você esteja enfrentando problemas na sua vida ou na sua casa, lembre-se de que até aqui o Senhor te ajudou. Quando você muda, tudo muda. Eu quero orar por você. Senhor, nos ensine a sermos pessoas melhores. Que a gente aprenda a tratar as pessoas como gostaríamos de sermos tratados. Que a mudança que tanto esperamos comece através da nossa vida. Nos dê um coração grato, para que nós percebamos a importância das pequenas coisas que o Senhor nos concede todos os dias. Nos ajude a eliminar da nossa vida tudo o que tem nos prejudicado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.